Olá, pessoal. Aqui é o professor Heraldo Pereira Marinho. Estamos na aula 04 da disciplina de compiladores, aula assíncrona, aula gravada, pré-gravada, e vamos dar continuidade à análise sintática descendente preditiva, ou também conhecida análise sintática LL1. Agora é a parte 2, em que a gente vai fazer essa análise baseada em autômato de pilha. Só para lembrar, lá em teoria da computação, nós vimos um teorema, que é um teorema de existência, que diz que a toda gramática livre do contexto existe um autômato de pilha, ou é possível encontrar um autômato de pilha que é equivalente a esta gramática, no sentido de que tudo aquilo que é gerado através daquela gramática será aceito por este autômato. Nós vimos que a demonstração desse teorema consistiu na apresentação de pelo menos um autômato, que é um autômato de 3 estados. Um autômato de pilha de 3 estados, onde o estado inicial era reservado a fazer o empilhamento do símbolo inicial da gramática na pilha, e o estado haveria uma transição para um estado intermediário, e é nesse estado intermediário que seria feito o reconhecimento das cadeias de entrada, as sentenças. Se o topo da pilha fosse um não terminal, esse não terminal seria substituído de forma não determinística pelo lado direito de alguma das suas produções. Se o topo da pilha fosse um terminal, esse terminal do topo da pilha teria que bater, ou seja, dar match, com o terminal de entrada. Então, o token que vem da fita de tokens tem que bater com o token que está no topo da pilha. Isso é feito até a pilha ficar vazia. Sincronizadamente, também não há mais nada, não há mais nenhum símbolo a ser lido da fita de entrada. Então, esse autômato, por incrível que pareça, quando a gente usa a gramática LL1, esse autômato se torna um autômato de pilha determinístico entre aspas, na verdade é semideterminístico. Por que semideterminístico? Porque nem todas as transições têm que existir, ou seja, pode haver transição vazia, e também não há mais existe a possibilidade de uma transição ser sem consumo de fita de entrada, ou seja, transição epsilon, que ainda essas duas coisas são características de autômatos não determinísticos. Mas é semi-parcial porque toda transição com consumo ela é feita de maneira funcional. Nós vamos ver então que existe uma função que associa o não terminal do topo da pista, da pilha, ao terminal que está para ser lido, o token lido em lookahead, como a gente viu na aula passada. Bom, vamos então relembrar um pouquinho o que foi que a gente chamou de gramática, que a gente definiu como gramática LL1. Então, nós vimos que uma gramática LL1 ela tem essas características aqui. Nós vimos que, primeiro, uma gramática LL1 permite a construção de um analisador sintático C, em C, através de procedimentos chamadas recursivas de procedimentos, de modo que essas chamadas têm a mesma topologia de uma árvore de derivação. O que só é possível se a gramática tiver essas 3 características aqui. A primeira delas é que todas as produções não possuem recursão esquerda, ou seja, qualquer que seja um não terminal, jamais esse não terminal vai derivar uma forma sentencial, começando com ele mesmo. Então nós temos a garantia de que nós eliminamos recursão esquerda. E as produções do tipo A produzindo alfa1 pontinhos até alfa n, elas possuem uma função de indexação para um desses lados direitos, a partir do não terminal considerado, o não terminal de partida, e o token que há de vir pela fita de tokens, o lookahead. Então, dado um não terminal e um lookahead, a gente localiza qual o lado direito que será produzido, e isso torna aquele autômato de pilha de 3 estados, um autômato de pilha semi-determinístico. Bom, como eu já expliquei lá na capa da apresentação. Bom, é por isso que isso aqui é chamado de LL1, porque o primeiro L vem de left to right scan, o segundo L vem de leftmost parsing.
E o 1, que aparece aqui dentro, quer dizer que por um token a gente sabe escolher esse lado direito. Então, isso é a segunda característica de uma gramática LL1. A terceira característica é que, quando nós temos um não terminal que produz palavra vazia, além das outras possibilidades dele que não são palavra vazia, esta produção, uma produção de saída, uma produção de emergência, né, uma produção que torna o símbolo não terminal opcional, só será possível se o token que está em lookahead pertencer a follow de A, mas sem haver confusão do token também pertencer a first de A. Ou seja, o token, quando isso acontece, isso só é escolhido quando o lookahead não pertence a first de A, mas pertence a follow de A. Então, vamos lembrar aqui o autômato de três estados. Bom, lá em teoria da computação, como eu já tinha falado lá no início, nós tínhamos o seguinte, que havia um teorema que garantia que uma gramática livre do contexto, né, G igual a N sigma SP, onde P é o conjunto de regras de substituição, né, pode ser convertida, ou seja, existe um autômato finito não determinístico, né, que eu estou colocando a FNP só para dar ênfase que é não determinístico, que era um autômato de três estados. Era esse autômato aqui, M, Q0, Q1, Q2. Q0 é o estado inicial, Q1 é um estado de trabalho, é o estado intermediário, e Q2 é um estado de encerramento, que é o estado final. O alfabeto de pilha, aqui nesse exemplo, nesse caso desse autômato, o alfabeto de pilha inclui o símbolo de base de pilha, que é o símbolo de pilha vazia, ou seja, quando o ponteiro, o topo da pilha aponta para esse dólar aqui, quer dizer que a pilha está vazia. Se alguma coisa for empilhada, o dólar fica à esquerda dessa coisa que foi empilhada. Então, push significa colocar alguma coisa em cima do dólar, esse push inicial, que corresponde a substituir dólar por dólar seguido daquela coisa. Bom, esse alfabeto de pilha, ele na verdade é basicamente o alfabeto da forma sentenciais. Só que aqui, palavra vazia, quando o topo da pilha é substituído por palavra vazia, isso corresponde a uma operação de pop. E aí a gente vai ver que essa operação de pop pode acontecer de duas formas. Primeiro, onde o topo da pilha é não terminal, aí significa que está sendo substituído por uma produção epsilon. Ou quando o topo da pilha bate com o lookahead, bate com o token que está vindo da fita de tokens. Bom, a regra de transição desse autômato de três estados vai ser, então, isso aqui. Um delta vai ter aqui um conjunto trivial, que é o estado inicial indo para o estado intermediário, sem consumo de fita. Então, isso está significando esse segundo slot aqui. Esse terceiro slot quer dizer que a pilha está vazia, quer dizer que o topo da pilha é a própria base da pilha. Aí ele vai para o estado intermediário Q1 e substitui o topo da pilha, que era dólar, por dólar S. Isso significa empilhar da esquerda para a direita o símbolo inicial. E no estado intermediário, se a pilha ficar vazia e não houver mais nada para ser lido da fita de entrada, então é feita uma transição sem consumo de fita, ele vai para o estado Q2, que é o estado de encerramento. Caso contrário, haverá um conjunto de regras de transição desse tipo aqui, do estado Q1 para o estado Q1, sem consumo de fita de entrada, se o topo da pilha for um não terminal. Aí o topo da pilha, por ser um não terminal, vai ser substituído por uma forma sentencial, que é, na verdade, A produzindo esta forma sentencial. Como o empilhamento se dá da esquerda para a direita e o que tiver mais à esquerda tem que ficar no topo da pilha, então é necessário que esta forma sentencial seja empilhada na forma reversa. Tá ok? Lembrando que reverso é a versão espelhada da cadeia de entrada. Tá ok?
Então, por exemplo, a palavra ame viraria ema, tá certo? Então é isso. E também vai existir uma categoria de transições que é a transição com consumo de fita de entrada. Essa transição só ocorre se o símbolo de entrada bater ou der match com o símbolo que está no topo da pilha. Então isso quer dizer que o topo da pilha pode ser um não terminal ou pode ser um terminal. Bom, esta regrinha aqui vale para qualquer gramática livre do contexto. Só que aí esta escolha é não determinística. Agora, nós queremos encontrar um autômato, ou seja, vamos escrever esse autômato de pilha modificado de modo que a escolha da regra de produção será determinística. Em função de quem? Em função do lookahead, que está escondido, é aquilo que há de vir da fita, e do não terminal, que está no topo da pilha. Com isso, a gente consegue localizar uma só forma sentencial para fazer esse empilhamento reverso. Tá ok? Então é isso que eu estou dizendo aqui. Eu já estou chamando este autômato de pilha semideterminístico simplesmente de AFP, tá ok? A Lisa já tinha chamado aqui também, precocemente, não era para ter chamado porque ainda era não determinístico, mas ele passa a ser de fato determinístico quando a gente faz com que a escolha da forma sentencial, que será empilhada de forma reversa na pilha, seja única em função do não terminal do topo da pilha e do lookahead, que é o token que há de vir. Esse autômato de pilha, quando a gente usa uma gramática LL1, ele passa a se chamar autômato LL1, ou também simplesmente LL1 parser, tá ok? L1 parser. Bom, de volta ao nosso estudo de caso com a nossa gramática LL1 de expressões. Já vimos que essa gramática de expressões, quando a gente removeu a recursão esquerda, ela já se tornou uma gramática LL1, por razão de satisfazer aquelas três condições lá da primeira transparência, né? Primeira transparência que eu falo é a primeira depois da capa, né? E essa gramática aqui a gente vai usar para fazer para testar o autômato de três estados. Bom, primeira coisa que a gente fez aqui, a gente já tinha feito na transparência na aula passada, que é substituir os operadores de soma e subtração por um operador abstrato chamado operador aditivo, ou simplesmente o plus, que pode ser tanto mais, quanto menos, quanto OR. Agora eu já estou introduzindo também operadores lógicos. O OR, em linguagem de programação, não segue aquilo que a gente aprendeu de álgebra booleana. Ao invés, o OR tem baixa precedência. E o AND, ele funciona como um operador multiplicativo. Lembrando que em álgebra booleana, tanto OR quanto AND, eles são operadores empatados, eles são duais. É a única álgebra que existe isso, né? Bom, então, agora nós temos os operadores mais, menos e OR, e aqui nós temos o vezes, que são os operadores vezes dividido, agora estou usando slash para fazer o dividido, igual à linguagem de programação mesmo. E AND é o operador booleano, operador lógico. Bom, usando então essa gramática e substituindo naquele nosso autômato de três estados, agora nós vamos ter as regras. As regras triviais serão essas daqui, de Q0 para Q1, quando a gente impere o símbolo inicial da gramática, que é o símbolo E de expressão, né? Agora aqui nós temos uma transição genérica daquela gramática, só que agora ela é indexada, da maneira que a gente vai ver que vai acontecer exatamente aqui. Ela é indexada por quem? Pelo não terminal do topo da pilha e o lookahead. Então será escolhida uma produção em função deste par ordenado, topo da pilha e lookahead. Caso contrário, se lookahead bate com o topo da pilha, ou seja, dá um match com o topo da pilha, então isso aqui vai ser substituído, o topo da pilha vai ser substituído pela palavra vazia e o lookahead será o próximo lookahead através da nossa função getToken. Aí não muda nada. É a mesma função getToken. Aliás, o analisador Lex continua inalterado.
O que muda agora é o analisador sintático, que passa a ser um analisador sintático que a gente vai ver programável. Ou seja, é possível a gente entrar com uma gramática, com a descrição de uma gramática LL1, e esse nosso analisador sintático, na verdade, ele tem uma etapa inicial que gera automaticamente uma tabela gramatical. Mas a gente ainda não chegou lá. Vamos lá, vamos com calma. É que eu gosto de falar no assunto, dando umas pequenas spoiladas. Tá joia? Aliás, se vocês olharem o livro, nosso principal livro-texto, que é o Arro e Colaboradores, ele faz isso. No capítulo 2 do livro, ele dá um spoiler quase que no livro inteiro. Né? Inclusive, ele chega a fazer um compilador simplificado. Bom, vamos lá então. Agora vem as transições, onde o topo da pilha é não terminal. São as transições sem consumo. Nessas a gente então substitui o quê? Nós temos as transições todas de Q1 para Q1, todas serão com palavra sem consumo de entrada, portanto, a gente deixa a palavra vazia, quer dizer que o Luca Red está lá parado esperando. Esperando o quê? Esperando o momento que vai haver um match, ou seja, em que Luca Red vai bater com o topo da pilha. E aí vamos lá. Bom, estado Q1, o topo da pilha é o símbolo inicial da gramática, volta para o estado Q1 e substitui por TR. Como aqui a pilha está deitada, ele tem que substituir por RT. Então, quando ele fez o primeiro empilhamento foi E. Quando ele substituir este E, ele vai substituir por RT, ou seja, a produção correspondente a isso seria TR, mas ele pôs o modo reverso porque a base da pilha fica à esquerda e sempre o mais à esquerda tem que ficar no topo da pilha. Então o mais à esquerda vai virar mais à direita na pilha reversa. Temos a transição para T, ou seja, quando T é o topo da pilha, será substituído na pilha por QF, ou seja, a produção correspondente seria T produzindo FQ. Aí temos R. Quando o topo da pilha for R, observe que aqui, tanto E para RT quanto T para QF, não houve escolha, porque só existiam essas produções. Agora aqui não. Para R, existem duas possibilidades. Qual é? Ou de escolher R produzindo mais redondo TR, ou de R produzindo palavra vazia. Aí, nesse caso, ocorre um POP. Quer dizer que o não terminal do topo da pilha, o R, vira palavra vazia. E quando isso ocorre, nós já vimos na aula passada que isso ocorre para follow de R. Follow de R vai ser o mesmo follow de E. Tudo que serve para E vai servir para R. Como o R não aparece em nenhum momento com alguma coisa depois dele, então o único follow de R é o follow de E. A gente já viu isso na aula passada, então aqui eu vou passar por cima, já vou admitir que vocês sabem isso. Tá certo? Então, quando é que o R escolhe empilhar mais redondo TR, ou seja, na ordem reversa, RT mais redondo? Quando? Quando o Luca Red for mais redondo. Se Luca Red for fim de arquivo ou fecha parênteses, então o R vira palavra vazia. Mesmo raciocínio vai ser utilizado com Q. Quando o topo da pilha for Q, nós temos duas escolhas a fazer. Ou Q vai ser substituído por vezes FQ, ou na pilha vai virar QF vezes redondo, se Luca Red for vezes redondo. Caso contrário, se Luca Red for mais redondo, ou fecha parênteses, ou fim de arquivo, então Q será substituído por palavra vazia. E quando F é o topo da pilha, então neste caso F será substituído por abre parênteses e fecha parênteses. Ou, do jeito que está sendo empilhado, fecha parênteses e abre parênteses. É isso que vai ser empilhado. Quando o Luca Red for abre parênteses. Caso contrário, não tem outra escolha. Tem que ser N negrito. O Luca Red tem que ser uma constante numérica. Certo? Aí agora vem as operações em que a pilha vai ser, o topo da pilha vai ser substituído por palavra vazia, ou seja, vai ser desempilhado, ou seja, mais ainda, vai sofrer um POP. Então, em que situações sofre POP?
Já vimos. É quando o não terminal que está no topo da pilha é anulado, quando você tem uma produção nula, ou quando o topo da pilha bate com Lucas-Head, que é o que está acontecendo aqui. Quando o Lucas-Head é uma constante numérica, o topo da pilha tem que ser essa mesma constante numérica. Quando, aí neste caso, é essa transição que ocorre. Ele dá um pop no topo da pilha, né? Aliás, pop só pode ser no topo da pilha, desculpem. Ele dá um pop e o Lucas-Head pede outra coisa, que aí a gente não sabe quem é. Bom, se o topo da pilha for abre parênteses, Lucas-Head tem que ser abre parênteses, aí ele dá um pop. E continua no estado Q1. Se no estado Q1 ele encontra um fecha parênteses vindo de Lucas-Head, o topo da pilha tem que ser fecha parênteses e ele dá um pop. Se vindo de Lucas-Head vier um mais redondo e o topo da pilha for mais redondo, ele dá um pop e pede o próximo Lucas-Head, que a gente não sabe quem é. Se Lucas-Head é all times, ou seja, vezes redondo, e o topo da pilha é vezes redondo, mesma coisa, ele dá um pop e pede um próximo Lucas-Head, que pode vir qualquer coisa, inclusive uma coisa errada. Certo? Então, é o seguinte, tudo isso que está aparecendo, essas coisas que estão aparecendo aqui em negrito, aqui no caso, parênteses, esses negocinhos aqui, não tem negrito, pelo menos não aqui no PowerPoint, que eu fiz isso em PowerPoint. Essa propaganda gratuita da Microsoft. Deveria ganhar meu dinheirinho aí, monetizar. Então, isso aqui. Quando o topo da pilha é alguma coisa que está em negrito, então nós temos que ter Lucas-Head e o topo. Se Lucas-Head bate com o topo, então o topo é popado e Lucas-Head ganha o próximo Lucas-Head. Certo? Ganha o próximo token. Então isso só acontece, essa transição só acontece quando o Lucas-Head bate com o topo da pilha. Se isso não acontecer, não vai existir transição, e é isso que se chama transição vazia. Não confundir transição vazia com transição epsilon. Tá? Não confundir uma coisa com a outra. Transição vazia é a transição que não existe. Se não existe, é erro de sintaxe. Tá joia? Então fica muito mais interessante a gente usar um esquema de indexação que associa vai ser um par ordenado, que associa um não terminal que está no topo da pilha com um terminal look-ahead. Observe que look-ahead não tem palavra vazia. A gente nunca vai ter look-ahead igual a zero para representar a palavra vazia. Nós não temos. Look-ahead ou serão os tokens do alfabeto de tokens, ou será fim de arquivo. Tá ok? Então aqui nós temos uma indexação. Uma indexação que pega um par ordenado, que é o não terminal do topo da pilha, com aquilo que estiver guardado em Lucas-Head. Se aquilo que estiver guardado em Lucas-Head, em combinação com o topo da pilha, que é um não terminal, não tiver transição, a gente aqui coloca o estado de erro, que simplesmente representa erro. Significa que vai ser reportado um erro de sintaxe, ou também chamado token mismatch. Tá ok? Então é isso aí, pessoal. Observe o seguinte, essa tabela só será utilizada quando o topo da pilha for um não terminal. Então, se o topo da pilha é um não terminal, quer dizer que a gente vai fazer uma indexação. Vai pegar esse não terminal, por exemplo, se o topo da pilha for T. Se o topo da pilha for T e o Lucas-Head for abre parênteses, então ele substitui T, na forma reversa, né? Substitui por QF, ou seja, a produção correspondente seria FQ. Certo? Se T for... se R for o topo da pilha e Lucas-Head for N de constante numérica, isso será um erro. Porque não há como a gente ter R no topo da pilha esperando que venha um número da fita. Mas se R for o topo da pilha e o que vier da fita for o mais redondo, então ele vai empilhar o quê? A reversa de mais redondo TR. Ou seja, vai empilhar RT mais redondo, ficando mais redondo no topo da pilha. Então é isso aí. Ou seja, só usamos a tabela quando o topo da pilha for um não terminal.
Quando o topo da pilha for um terminal, aí é trivial. Esse terminal tem que bater com o terminal do topo, e aí a gente dá o que se chama match. Então é desta forma que a gente vai utilizar essa tabela. Tá ok? Bom, aqui vem uma observação que é a seguinte: para que nós pudéssemos construir aquela tabela, nós utilizamos as funções first e follow, até mesmo para que a gente identifique os erros. Se, por exemplo, um determinado cruzamento de não terminal com terminal cai numa coisa que aquele não terminal poderia virar palavra vazia, mas o token que veio não está em follow, então isso é considerado o quê? Erro. Certo? E aí a gente vai construir a tabela conforme esse algoritmo de preenchimento, tá? Que é um algoritmo fácil da gente inferir, da gente deduzir. Bom, o algoritmo é o seguinte: nós temos que ter entrado uma gramática na forma LL1. Quer dizer que a gente precisa ter a gramática LL1. Também é necessário que nós conheçamos as funções first e follow. Eu não quis colocar aqui na entrada, mas a gente vai considerar que isso é um conhecimento a priori. A outra coisa vai ser a saída. A saída vai ser uma tabela gramatical, que é, ou seja, é um subconjunto do produto cartesiano, N cartesiano sigma, reunido a dólar, que deveria estar entre parênteses. Foi um lapso meu. Então teria que ser N cartesiano, sigma reunido a dólar, fecha parênteses. Bom, então essa é a tabela que a gente tem que encontrar, tá ok? O método é o seguinte: primeira coisa, eu tenho que associar cada não terminal a uma linha da tabela gramatical. Isso é fácil, quer dizer que vai existir uma tabela intermediária de conversão, ou simplesmente os não terminais serão constantes pré-definidas. E aí eu transformaria imediatamente o valor desses não terminais em índices da tabela. Assim, o não terminal inicial vai ser o de índice 0 na tabela gramatical. E o primeiro toque com relação ao alfabeto será a primeira coluna da tabela gramatical. Agora, para cada linha, observe que agora eu já indexo a linha por X, um não terminal. Faça. Agora, dentro desse laço, ou seja, fixou a linha, agora nós vamos ter que, para cada coluna de terminal ou fim de arquivo, né, ou que também vai ser usado, no caso da pilha, vai ser usado como base de pilha, a gente usou o mesmo símbolo, faça. Agora que nós fixamos um par ordenado X e tal, ou seja, topo da pilha é um não terminal, e o lookahead é esse tal aqui, aí vem, se esse terminal estiver em first de X, então faça esta associação, ou seja, salve nesta lacuna, né, nesta célula da tabela gramatical, a reversa da forma sentencial indexada por tal. Então, para este X, vai existir apenas uma única forma sentencial correspondendo a este tal. Na verdade, eu deveria ter colocado aqui alfa de X e tal. Mas vai assim mesmo. Eu só não queria ficar com a notação muito carregada, mas vocês devem estar entendendo o que eu estou falando. Certo? Para essa produção, X produzindo alfa tal. Então, esse tal é único. Quer dizer que por um lookahead, dado X, eu escolho uma única forma sentencial da direita e coloco na tabela o jeito que ela vai ser empilhada. Ou seja, coloco na tabela a sua forma reversa. Se tal não estiver em first, então, neste caso, se esse X vira a palavra vazia, então, se esse tal estiver em follow de X, já temos a garantia de que follow de X não vai estar tendo alguma interseção com first de X. Aí, neste caso, a gente salva a palavra vazia naquela parte, naquela célula da tabela. Caso contrário, se tal não estiver em follow, aí a gente reporta, salva naquela lacuna, naquela coluna, naquela célula, a gente salva um token de erro. Certo? Se o if mais externo, o se mais externo,
também não acontecer, então neste caso está errado. Ora, se não é first e isso aqui não vira palavra vazia, então não posso fazer nada com este token e isso será reportado como erro. Então fim de si, fim de si, fim de si. E aqui o fim do loop, faça para cada tal, e aqui o fim do loop, faça para cada x. Então, é isso aí. Quer dizer que quando a gente for trabalhar com essa análise, na prática a gente não vai implementar esse autômato finito de pilha, nem essa componente, esse pré-processamento, porque isso vai ser bastante trabalhoso e é apenas para a gente cumprir a agenda acadêmica de compiladores. Vocês têm que saber isso. Mas na hora da gente implementar no laboratório, a gente não vai fazer isso. Nós iremos implementar no laboratório do jeito que nós vimos na aula passada. Então aqui é mais um cumprimento de uma sequência recomendada de compiladores. Temos que ver ele dessa forma e mais tarde a gente vai ver a análise sintática ascendente, que corresponde, na verdade, ao método que existe no comando Unix chamado IACC, YACC, né? YACC, que é um anacronismo de Yet Another Compiler. E que existe a versão Linux, que é o Bison. Então, já que um é IAC, o outro é um Bisão. Tá? IAC é um quadrúpede, né? Um bicho lá, eu não lembro de onde é, não sei se é do Tibete, é um bicho assim que lembra... É um animal de tração que é usado nas montanhas da Cordilheira do Himalaia. Pelo que, se não me falha a memória, é isso. E o bisão, eu não lembro onde é que tem bisão, não sei se era nos Estados Unidos, não sei onde é que tem, se ainda existe bisão, eu acho que deve existir. Agora é um momento de falta de cultura, estão vendo que tem um monte de meu conhecimento de bisões e iaques não está tão bom assim. Bom, então é isso, pessoal. Então, vamos ao que interessa, que é ver o seguinte. Vamos fazer um teste com essa tabela gramática, com essa tabela gramatical de expressões, de gramática de expressões LL1. Usando então aquela gramática de expressões LL1, vamos tomar como exemplo a cadeia de entrada N ou plus N. Aqui são os passos. Esse passo 0, num próximo exemplo, eu vou omitir, porque ele é trivial. O que o passo 0 faz? Ele vai pegar a pilha, cujo conteúdo é somente dólar, portanto o topo é dólar, e vai substituir o topo da pilha por dólar E. Tá? Ou seja, E dólar. É como se fosse E dólar, fosse aquilo que a gente viu na aula passada, que é o E seguido de fim de arquivo. Então, esse processo de empilhar o E já emula aquilo que a gente sabe que seria a reversa de E dólar. Como a pilha é reversa, porque ela está empilhada da esquerda para a direita, a gente sempre tem que empilhar as formas sentenciais na sua forma reversa. Então, esse é o passo 0. A entrada está com a notação de ponto. O pontinho na frente de N quer dizer que lookahead é N. Quer dizer, então, que o analisador sintático já fez o pré-processamento, que foi carregar a tabela. Então, já temos a tabela gramatical pronta, certo? E que mais? Já carregou o lookahead. Quando ele carregou o lookahead agora é N. Então, o pontinho apontado para N na frente do N quer dizer que lookahead é N. Certo? Observe que lookahead vai ficar parado aqui em N durante alguns passos. Durante 1, 2, 3, 4, 5 passos. Quando ele avançar, é porque ele deu match no N. Então, vamos lá. Primeira coisa que ele fez foi empilhar o símbolo inicial da gramática. Certo? Depois, o único que não tem nada a ver com gramática é esse daqui. Só quer dizer que ele pegou a pilha, né? Ele pegou a pilha e vai substituir, né? Vai substituir a pilha por dólar E, que será esse passo aqui. Então, no passo 1, o resultado de empilhar o E fica sendo dólar E. Este é o único que eu estou fazendo diferente dos demais aqui. Então, aqui não é bem uma gramática propriamente dita, era somente a ação de empilhar o E. A gente vai substituir o dólar do topo da pilha por dólar E. O restante fica implícito que a gente faz com o topo da pilha, e aqui a gente vai colocar a produção da gramática. E aqui a gente coloca na pilha do jeito que se encontra na tabela.
Então é isso. Então o passo de índice 0 é o passo de boot. O passo de índice 1, ou seja, o passo 1, o lookahead ainda está parado aqui no N, lookahead é N, a pilha se encontra com $E, portanto o topo é E, e a gente vai substituir E por TR por zero, usando zero token, ou seja, não precisa, porque esse aqui é obrigatório, só tem uma produção. Então, vai para o passo 2, o lookahead continua parado aqui no N, então o lookahead continua sendo N, e o E foi substituído pela reversa de TR. Ou seja, a produção que foi invocada foi esta para a próxima configuração instantânea da pilha, que vai ser RT. Então vai ficar $RT, significando que o E foi substituído por RT, ou seja, da produção E produzindo TR. O topo da pilha agora é T. Então a gente escolhe a produção obrigatória, que é T virando FQ. É produção sem decisão. Aí o topo era T, vai ser substituído pela reversa de FQ e a pilha toda vai ficar $RQF, ficando o topo da pilha F. Agora será escolhida uma produção, mas vai ser escolhida em função de quem? Se a linha da tabela é F e a coluna é N, ele vai ter que escolher a produção F produzindo N. Ou seja, o topo da pilha, que era F, vai virar N. Agora, o topo da pilha é N e lookahead é N. Então, um bate com o outro, isso dá match. Quando dá match, o pontinho avança. Agora, o pontinho está de cara para o O+. Então, o lookahead agora é O+. E o que restou? Como foi dado um pop no N, o que restou da pilha foi $RQ, sendo o topo da pilha igual a Q. Ora, como o lookahead é O+, e O+ está em follow de Q, neste caso, a gente escolhe pela tabela, né? A gente escolhe e vai ficar Q produzindo palavra vazia. Aí, Q produzir palavra vazia quer dizer que no próximo passo o Q desapareceu, mas o lookahead continua de frente para O+, ou seja, o lookahead continua sendo O+. Aí a pilha remanescente é $R, o topo da pilha é R. Agora, como o lookahead é O+, só tem uma escolha a fazer com O+. É quando R vira O+, TR. Coloco o R, substitui o R pela reversa disso, vai ficar RT ou plus. Então, $RT ou plus é o status da pilha, sendo o topo da pilha o plus. Agora, o plus com o plus da match, avança o cursor fica na frente de N, e isso significa lookahead voltando a ser N. Como foi dado um match, o plus sumiu, ficou RT, $RT. Então, o topo da pilha é T, temos uma nova indexação. T com N, não tem outra coisa para escolher, que vai ser simplesmente T virando FQ. Então, T vira QF, aqui no topo, na pilha. E nós temos lookahead ainda igual a N. Agora, o topo da pilha é F. Agora temos uma indexação que é F na linha e N na coluna. A única produção que dá para este cruzamento é F produzindo N. F produzindo N, agora nós teremos N no lookahead e N no topo da pilha. Isso é um match. Então, o N é popado e agora o pontinho avançou o N. Quando o pontinho avança o N, agora o que vem depois do pontinho é nada, ou para ser mais preciso, fim de arquivo. Então, se vem fim de arquivo, o lookahead agora é fim de arquivo, é $. Aí, neste caso, como isso aqui foi dado um pop, nós ficamos com RQ. Ora, mas Q na presença de fim de arquivo, porque é follow, Q vira palavra vazia. Então, isso aqui continua sendo $. Não esqueça que, quando chegou no fim de arquivo, se você dá um getC no fim de arquivo, o getC continua retornando EOF, que é, na verdade, uma constante pré-construída. É -1. Aí dá $, continua dando $. Aí R, na presença de $, vira palavra vazia. Aí, o que vai acontecer? O lookahead continua sendo fim de arquivo, $, e o topo da pilha, $. Neste caso, $, corta com $, e
ele substitui dólar por dólar para não perder a base da pilha, e isso caracteriza AND. Observe que os estados do autômato eu omito, eu não estou colocando aqui, então AND significa ir para o estado Q2, certo? Então a linha 0 significa a transição do estado Q0 para o estado Q1, todas essas aqui foram feitas durante o estado Q1, e finalmente a 13 corresponde a ir de Q1 para Q2, porque não tem mais nada para vir, que é dólar, isso lá na gramática seria a palavra vazia, e aqui o topo da pilha é a própria base da pilha, portanto a pilha está vazia, então eu estaria indo para o estado Q2. Então é isso aí. Este é um exemplo assim um pouquinho mais exaustivo, envolvendo o uso da tabela gramatical, que não é uma tabela de transição, mas é a tabela necessária para fazer a substituição do topo da pilha por uma forma sentencial da direita, indexada pelo cruzamento da linha, que é um não terminal, com uma coluna, que é um terminal. Agora vem um outro exemplo, um exemplo 2, para a gente olhar uma coisinha um pouco diferente. Vamos pegar essa gramática aqui, que oficialmente, formalmente, essa gramática é ambígua. Mas nós já entendemos que essa ambiguidade é removida automaticamente pelo analisador sintático, não porque ele tenha sido planejado, mas é um acerto, é uma coincidência. Quando a gente usa um analisador sintático LL1, ele nunca vai deixar que um R, se tiver formado uma sentença com uma forma sentencial com RR, nunca ele vai deixar que o R da esquerda vire palavra vazia para o R da direita virar BS. Então nunca vai acontecer isso. Na hora que se o Luca-Red for B e aparecer um R, este R vai ser BS. É nos valendo disso que a gente vai eliminar a chamada ambiguidade do Dangling-Else. Observe que aqui o A faz o papel do if, expressão vem, e o B faz o papel do else. E o C faz o papel de outra sentença, de other statement. Tá? Então aqui nós temos uma coisa que quando a gente for trabalhar com o nosso Pascal simplificado modificado, este Azinho vai ser if, expressão vem. O Czinho vai ser outra coisa qualquer, outra sentença, sei lá, while, repeat, seja lá o que for. E o nosso B vai ser o else. Então, desta gramática, tiramos facilmente que first de S é o quê? É A ou C. First de R só pode ser B ou então palavra vazia. Ora, se é palavra vazia, só vai ser palavra vazia quando o Luca-Red for follow. O follow de R, seguindo esta gramática, só pode ser fim de arquivo. Ô, Heraldo, mas o B... Não. Estão confundindo com outra coisa. O follow de S pode ser first de R, mas o follow de S não serve para nada, porque a gente não tem S virando palavra vazia. Então, é isso aí. Certo? Então, vamos lá. Aqui nós temos a nossa tabela, vai ser a nossa tabela gramatical. Então, a gente sempre, o que é para ser empilhado, a gente coloca no modo reverso. O que não existe, a gente coloca como erro. Desta vez eu coloquei em português, né? Isso é modificação recente. E aí nós teremos S sendo substituído por RSA se Luca-Red for A. Então, quando o topo da pilha for S e Luca-Red for A, substitui o S do topo da pilha por RSA, ficando o A no topo da pilha, e num próximo passo vai bater o A do topo da pilha com o A do Luca-Red, e isso dá um match. Tá? Nessa tabela nunca ocorre match, porque aqui só cruza não terminal com terminal. Ou seja, não terminal é o topo da pilha, é uma linha da tabela, e Luca-Red é uma coluna. Luca-Red não é o topo da pilha, não. Luca-Red é a coluna que está aparecendo aqui. Por isso que pode dar erro. O que aparece, quando aparece no topo da pilha um terminal, é o terminal esperado, que tem que bater com o terminal que há de vir. Certo? Então é essa a nossa tabela prontinha. Observem as situações de erro. Por exemplo, quando veio o R, não pode vir A, senão isso seria um erro. A gente nunca vai ter ACA,
isso nunca vai ter, tá? É só vocês substituírem isso por if, expressão vem, e aqui por else, que aí vocês vão ver que não faria sentido mesmo, tá ok? Bom, então vamos lá. Essa é a tabela que já está prontinha, bonitinha. Agora vamos fazer o nosso debug, né? A nossa simulação, o nosso rastreamento. Então, já joguei fora o passo zero, porque o passo zero seria trivialmente empilhar o S. Seria substituir o topo da pilha, que é dólar, por dólar S. Então a gente omite isso. E também é porque eu estou querendo economizar, porque vocês vão ver que não deu, a tabela toda não coube aqui nesse slide. Eu tive que continuar no próximo. Então, bora lá. Passo 1. O pontinho está na cara do primeiro Azinho, portanto, isso é lookahead igual a A. O topo da pilha é S, então só tem uma produção pela tabela. Pegando a tabela, a única produção possível é S produzindo ASR. Então, a gente vai substituir o S por RSA. Mas o lookahead continua aqui esperando avançar. Agora o topo da pilha é A, então agora dá um match, então avança o cursor. O cursor está novamente de cara para um A. A sentença que eu estou colocando na entrada é AACBC. Certo? É como se fosse if, blá, 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 if, then, if, blá, blá, blá. Aí faz then, faz isso. Else, faz isso. Tá? Então, pronto, avançou o cursor, quer dizer que deu match. Agora, lookahead voltou a ser A, mas o topo da pilha é S. Quando o topo da pilha é S e lookahead é A, só tem uma escolha. Ainda bem, né? Que só tem uma escolha, senão não seria L1. Então é isso aí, RSA. Então a gente vai fazer a substituição do topo da pilha, novamente por RSA. Aqui já havia um R, então vai ficar RRSA. Como A está novamente no topo da pilha, isso deu match. Então dá um pop e agora avançou o cursor está na cara do C. Então o lookahead agora é C. E a pilha está como dólar RRS. S com o cursor, com o lookahead no C, só tem uma situação na tabela. Qual é? S com C dá C. Então a gente vai substituir o S do topo da pilha por C. Agora bate C com C, deu match, avançou o cursor e o cursor agora está na cara do B. O cursor está na cara do B, quer dizer que o lookahead é B. Agora nós temos na pilha RR. Então o R mais à esquerda, que na pilha fica sendo o R mais à direita, é o R que terá que ser substituído. Ora, R cruzando com B só pode ser o quê? SB, ou seja, BS, né? A produção BS. Então, virando a página, estamos aqui no passo 7. Eu vou copiar o passo 7 para a gente não se perder. Então, o passo 7 é esse. É o pontinho, é o cursor na frente do B, lookahead é B, a pilha está com dólar RR, o topo é R, a única produção que ele vai poder escolher é R produzindo BS, que corresponde a SB no topo da pilha. O R do topo foi substituído por SB. Agora B bate com B, dá match, né? Aliás, palavras parecidas, bate e match, bate e mate, certo? Aí o cursor avança porque deu match e o cursor agora fica na cara do C, de cara com C. Então o lookahead agora é C. O topo da pilha voltou a ser S porque o B foi popado e agora nós temos S escolhendo C. Aí vai ficar C dólar RC, novamente C bate com C, ou seja, C match C matches C. Então vai ficar agora pop no C, mas aí quando chegou nesse segundo C, acabou, então agora o que vem é fim de arquivo, lookahead fica com dólar. Agora a pilha está com dólar R, R é o topo da pilha, a única situação possível para lookahead igual a dólar é R virando palavra vazia. Então agora o pontinho continua de cara para fim de arquivo, então o lookahead continua sendo fim de arquivo, a pilha está com um dólar, que é o mesmo, a gente usou para representar o mesmo símbolo. Então o topo bate com esse aqui,
Ou seja, quando o Luca Red é dólar e o topo da pilha é dólar, ele vai para o fim, quer dizer que ele foi para o estado Q2 e não altera o topo da pilha, continua sendo dólar para não corromper. Então, acabou, aceitou. Então é isso. Este foi o nosso exemplo com uma segunda alternativa, uma segunda gramática. E nas aulas síncronas a gente vai ver um outro exemplo para implementar, para implementar um analisador sintático bastante simplificado. Então é isso. Bom, sumariamente o que nós temos é o seguinte: nós vimos que a análise sintática LL1 baseia-se na utilização do autômato de pilha para o caso específico de emular uma gramática LL1, que aí neste caso esse autômato ganha esse nome, autômato LL1, né? Que é aquela que não possui recursão esquerda e existe uma forma única de decidir quando uma produção epsilon deve ser utilizada. Não só isso, de decidir também o lado direito, né? Ou seja, uma forma única de decidir o lado direito e também uma forma única de decidir quando uma produção epsilon vai ser utilizada. A análise em si consiste de duas etapas. A primeira é um algoritmo de preenchimento da tabela gramatical, né? A partir de regras de produção que estão dadas na gramática LL1, e que são essas gramáticas, são essas substituições que são feitas no topo da pilha, mas de forma reversa, porque a pilha é vista da esquerda para a direita com a base colocada no lado esquerdo. Antigamente eu contrariava os livros e representava a pilha com a base no lado direito e a pilha sendo empilhada da direita para a esquerda, e isso coincidia. Mas aí, sabe uma coisa, é melhor vocês não ficarem acostumados comigo, não. É melhor vocês se acostumarem com todos os livros de compiladores que sempre, e também de teoria da computação, que sempre colocam a pilha reversa. Tá? Bom, a segunda etapa é a utilização do autômato propriamente dito. Se o topo da pilha é um terminal, é porque esse terminal tem que bater com o Luca Red, né? Neste caso, o Luca Red bate com o topo da pilha e é feita a operação POP e o autômato pede o próximo Luca Red. Agora, existe um conjunto de operações que não consomem token, tirando aquela inicial, né, de Q0 para Q1 e tirando a final, que é de Q1 para Q2. Elas não consomem. Mas existem aquelas reflexivas em Q1 que não consomem símbolo de entrada, que são aquelas quando o topo da pilha é um não terminal. Quando o topo da pilha é um não terminal, é neste momento que o autômato utiliza a tabela, porque ele faz uma indexação. Ele cruza o não terminal do topo da pilha, é uma linha da tabela. E o Luca Red, que é o token que está para vir, ele cruza com essa linha, porque ele agora corresponde a uma coluna. Se a célula selecionada é uma escolha com sucesso, tudo bem. Se for uma escolha com erro, aí para o processo de análise e não há nada mais o que fazer. Então, é isso aí. Bom, tem um comentário que eu faço aqui no final, que apesar de não ter sido discutido aqui, a análise LL1 é equivalente à sua versão recursiva, aquela que a gente viu na aula passada. E isso tem a ver com o mecanismo de ativação das funções e processos C, que é o modelo ELF, que é o modelo de processos únicos, que inclui os registros de ativação de funções. Inclusive, o processador Intel ele já vem embutido com a instrução Enter, que faz exatamente, o Enter faz o prólogo e o RET, né, o de Return, faz o epílogo, que é de salvar a antiga base da pilha na pilha e criar uma nova moldura, criar uma nova base. E, no final, faz a operação reversa disso daí. Ou seja, ele recupera a antiga base da pilha e agora o ponteiro da pilha aponta para o endereço de retorno, e aí quando ele dá o RET, ele recupera a unidade de controle e recupera a próxima instrução que seria executada depois do call, ou seja, no retorno da instrução call. Então, é isso, pessoal. Então é isso. Aí vem aquele questionário de sempre, e hoje a aula só deu um pouco mais de 1 hora, foram 54 minutos e 30 segundos, e vocês já sabem o que fazer com isso. Lembrando que não necessariamente as aulas fecham exatamente 2 horas, às vezes pode ser mais, às vezes pode ser menos. Tá joia?
Então eu conto a outra hora restante para você, é o tempo que vocês levam para responder com cuidado e por conta própria esse questionário. Observe que na minha fala e nas transparências estão as respostas a todas essas questões aqui, a essas 4 questões. Pessoal, fique bem, mantenham-se afastados, estamos no período de pandemia, vamos fazer o possível para não vir com esse papo de segunda onda e terceira onda. Se cuidem, tenham cuidado com seus pais, porque se vocês pegam alguma coisa, vocês podem passar para eles. Vai que eles têm a minha idade, né? Que tem idade próxima da minha. Então, fiquem bem e um forte abraço a todos.